Não consigo gente para trabalhar, lá se vai mais um talento. Certamente você já ouviu falar nessa frase. Liderar em um mundo em plena transformação e cada vez mais rápido tem se tornado um desafio. Mas a sua empresa está preparada para liderar em pleno século XXI, frente a todas essas adversidades e obter resultados? Fica comigo até o final, já se inscreve no canal, aciona o sininho, porque o tema que eu vou trazer hoje, que eu preparei para vocês, é algo que vai realmente trazer consciência e, ao final, uma surpresa, que são os pilares para a resolução e trabalhar os grandes dilemas que afligem todo empresário. Liderar em um mundo de grandes transformações, como nós estamos vivendo, é realmente o grande desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Uma oportunidade para inovar, para crescer. E isso se faz com inteligência, isso se faz entendendo os cenários, colocando estratégias certas, movimentando as peças certas e fazendo com que a tua empresa seja mais eficiente. Então, primeiramente, nós vamos ver alguns fatos e dados. O que vem acontecendo no mercado de trabalho que tanto afeta as relações, tanto afeta as áreas de RH e dificulta para conseguir preencher as vagas. Essa reportagem da Forbes que saiu aqui falando recentemente sobre a questão das demissões por vingança. É um novo movimento que vem acontecendo e que está sim afetando as empresas. Outra situação é essa reportagem aqui da InfoMoney falando sobre a grande debandada, onde várias pessoas começaram a sair e pedir demissão voluntariamente. A falta de mão de obra qualificada, o apagão de mão de obra. Mais recentemente agora, esta reportagem falando sobre novamente a escassez de mão de obra e quais são as funções mais requisitadas que estão sendo cada vez mais valorizadas pela dificuldade de encontrar pessoas qualificadas. O mundo vem se transformando ao longo dos anos. Na década de 90, nós falávamos sobre uma terminologia que surgiu, que dizíamos que vivíamos num mundo chamado VUCA. Depois do mundo VUCA, que foi uma terminologia nascida na década de 90 pelo exército americano, e em 2010 ela tomou conotação no mundo dos negócios, onde se trazia a percepção de um mundo que ele era extremamente competitivo, agressivo e desafiador. Depois passamos por transições tecnológicas, as tecnologias foram sendo inseridas cada vez mais, estão sendo inseridas, a transformação digital. E todo esse acontecimento nos encadeou por uma nova terminologia de transformação, a quem se denominou de mundo Bunny. Este é um acrônimo que surgiu ali pelos anos 2018, e esse acrônimo ele traz um significado dizendo que o mundo passou de um mundo volátil para um mundo frágil, incerto para um mundo extremamente ansioso, complexo para não linear, ambíguo para incompreensível. Então nós passamos de um mundo VUCA para um mundo Bunny. Esta transformação, essa movimentação, nos faz pensar que os nossos comportamentos também mudaram. Acompanhar essas movimentações. E esses comportamentos trazem novas percepções, novos interesses, novos objetivos e novos desejos. E daí o principal motivo do porquê que as pessoas cada vez mais estão querendo equilibrar a vida pessoal com a profissional. Principalmente desencadeado depois do Covid, onde as pessoas perceberam que o sentido de vida ou o valor da vida era tão importante que até então não se dávamos por conta ou não valorizávamos. E isso faz com que muitas gerações, muitas pessoas hoje prezam muito pela qualidade de vida e não estão tão dispostas a enfrentar as pressões e as cobranças no mundo corporativo. Então são mudanças de comportamento que foram acontecendo a partir dessa questão toda de mundo, de mudança de mundo, que passamos de um mundo VUCA para um mundo Bunny, e agora nós estamos vivendo um novo cenário, que é o mundo da transformação digital, que nos leva a um contexto que eu chamo de universo phygital. Uma vez que todas as ações que se tomam, que passa do mundo físico com a relação digital e que isso interfere na nossa vida social, nas nossas relações, na sociedade, como vivemos, como nos movimentamos, nos deslocamos e nos relacionamos, interfere sim nas nossas vidas, e isso é phygital. Junto a isso, eu quero rapidamente trazer alguns indicadores aqui. O índice da natalidade. Nós passamos de 6,2 na década de 50 no Brasil, veio decaindo
Nos anos 2020, chegamos a 1,7 filhos por mulher e agora, 2030, a previsão é de fecharmos 1,47 filhos por mulher, ou seja, são menos crianças nascendo, significa que na fase adulta vão ser menos pessoas disponíveis no mercado de trabalho. Um outro fator é o envelhecimento da população. Cada vez mais as populações estão envelhecendo, são menos pessoas novas nascendo, menos pessoas novas disponíveis no mercado de trabalho, a expectativa de vida está aumentando, a população está envelhecendo. Tanto é que o Brasil, até 2050, para ser conhecido como um dos países idosos. Nós éramos reconhecidos como um país jovem em 1980, um país de adultos em 2015, e em 2050, um país de idosos. Porque até 2050 a previsão da população brasileira de sermos 60% da população na idade acima dos 45 anos. Outro fator determinante é o êxodo do emprego. Esse termo remete à saída das pessoas, os pedidos de demissão voluntários. Quando a pessoa não aguenta mais, ela quer ver outra perspectiva, ela encontra outros caminhos, outras formas de gerar sua renda, ela pede para sair, ela vai para outros ambientes. Está aí os fenômenos da grande debandada, está aí o fenômeno da demissão por vingança, está aí o fenômeno das demissões voluntárias, ou seja, 49% das pessoas buscam conciliar vida pessoal e profissional. Então elas valorizam empresas que possibilitem isso. 66% das pessoas afirmam que trocam de emprego, mas permanecem trabalhando na mesma função. Ou seja, é só por salário, às vezes é uma pequena diferença. As múltiplas gerações nos ambientes de trabalho também acabam gerando algumas questões de conflitos. Gerações mais novas não conseguem entender ou se adaptar muitas vezes a estilos de cultura, a estilos de forma de liderança. Algumas gerações não estão tão dispostas, as gerações mais novas, principalmente a Z, não está tão disposta e já declara isso a cargos de liderança, cargos que exigem altos graus de complexidade e de responsabilidade. E aí nós temos várias questões como 80% dos líderes têm problemas com a diversidade geracional, não conseguem liderar as novas gerações, preferem não contratar jovens da geração Z, e aí tem várias notícias que correm a respeito disso. Mas o certo é que nós estamos cada vez mais conectados, cada vez mais vivendo um mundo digital, um mundo digital, onde as pessoas estão conectadas e a nossa vida está na palma da nossa mão, onde nós podemos ter tudo aqui e nos conectar com o mundo a partir de um clique. E isso faz com que cada vez mais as pessoas se sintam na necessidade de buscar, e isso gera também altos graus de ansiedade e afastamento por doenças, e muitas pessoas não estão dispostas a esse cenário. Cada vez mais o mundo digital, através da transformação digital, está moldando o profissional do futuro. As tecnologias, inteligência artificial, são situações que estão presentes e quem não souber se adaptar vai certamente ter problemas no futuro. Fora isso, nós temos um cenário de múltiplas possibilidades no mercado, várias formas de gerar renda. Antigamente nós tínhamos cenários totalmente distintos, e é sobre isso que nós vamos começar a entrar agora nos dilemas de liderar no século XXI e reter talentos nesse meio de transformação que nós estamos vivendo. Então fica comigo, já aciona o sininho, se inscreve e acompanha todo esse vídeo, porque o conteúdo aqui vai te trazer, além de insights, ao final, os pilares que vão te ajudar a transformar esse cenário dentro da tua empresa. E quais são os principais dilemas, então? Basicamente são 5 dilemas. O primeiro dilema é o mercado de trabalho competitivo. Nós já vimos no início nas reportagens a falta, a escassez, a dificuldade de encontrar pessoas. Então é importante entender que o mercado está competitivo, porque no passado nós tínhamos poucas opções de trabalho. Ou nós íamos para o setor da indústria, ou nós íamos para o setor de comércio. Serviços era muito pouco. Agricultura, havia muita saída de jovens da agricultura para a cidade. Então, o cenário era diferente. Hoje não. Hoje o jovem ele tem muitas possibilidades. Hoje, com a entrada da tecnologia também no meio agrícola, cada vez mais, a inteligência artificial, a eletrônica embarcada,
tecnologia embarcada nos equipamentos, faz com que o jovem comece a se atrair também para o campo e ficar e investir no campo. Isso está acontecendo. Outras possibilidades, a internet se mostrou um mercado extremamente agressivo, extremamente competitivo e atrativo, porque possibilita o jovem da nova geração trabalhar em casa, fazer o seu horário, ter a tal flexibilidade que tanto ele quer, de buscar o equilíbrio pela vida pessoal e profissional. Assim como há outras múltiplas possibilidades de se gerar renda, de forma autônoma, a prestação de serviços cada vez mais forte, de abrir o seu próprio negócio, seja online ou presencial, com alto ou baixo investimento. Então, quer dizer, há grandes maneiras e formas, está tão polarizado o mercado que torna cada vez mais competitivo e difícil de atrair para o contrato formal de trabalho, desenvolver e manter nas empresas. E seguindo aqui, nós temos o segundo dilema, que é a expectativa dos funcionários. Ora, se o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, nós passamos por um mundo de transformação e ainda estamos vivendo esse mundo de transformação, é lógico que as nossas expectativas, as expectativas das pessoas que estão no mercado formal de trabalho mudam. Os desejos, os anseios se transformaram também. Então as pessoas hoje estão querendo muito mais estar em um ambiente de trabalho agradável, saudável, do que apenas salário. As expectativas mudaram. Hoje as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar. Terceiro dilema são as gerações e as mudanças de prioridades. As novas gerações que ascenderam, que estão entrando no mercado, e hoje nós temos possibilidades de estarmos com 4 ou até 5 gerações em um único espaço, em uma única empresa, faz com que as mudanças de prioridades também dessas gerações venham para dentro das organizações. E as novas gerações vêm com prioridades, com desejos e anseios diferentes. No passado, as gerações passadas vinham com desejo e prioridades de arrumar um bom emprego, se manter naquele emprego, formar família, construir carreira e ficar até se aposentar. As novas gerações de hoje têm outras prioridades. Elas querem viver experiências e não necessariamente se aposentar dentro de uma empresa. Quarto dilema é a cultura organizacional. Essa tão falada, questionada, tão difícil muitas vezes de trabalhar, mas ela se torna um dilema quando realmente ela se mostra uma cultura não atrativa, que não agrega, que não inclui e não tem diversidade, que não está aberta à flexibilidade. Não dá mais para se dizer, cara empresário, RH, que as pessoas precisam se moldar à cultura da empresa. Não é mais assim. Lamento informar. Hoje as pessoas estão podendo escolher onde querem trabalhar. Tanto é que hoje há uma escassez brutal de mão de obra, brutal de pessoas, porque as pessoas estão escolhendo, pessoas estão largando o emprego formal de CLT e estão indo para o emprego informal, trabalhando como autônomos, trabalhando como motoristas de aplicativos, abrindo seu próprio negócio, online, em casa. Então, há sim uma questão que precisa ser olhada para a cultura, para tornar a cultura cada vez mais atrativa, inclusiva. Então, esse é um grande dilema nas empresas, precisa ser olhado. E o quinto e último dilema, não menos importante, mas fundamental, são as lideranças. Essa reportagem que fala sobre as demissões por vingança justamente traz essa questão de uma resposta, de um movimento que as novas gerações vêm puxando, principalmente a Z, por conta de posturas, comportamentos de lideranças, de líderes ruins. Mas o líder ele precisa ter treinado, desenvolvido. Então a liderança tem sido sim um dilema. Como trabalhar e como desenvolver a boa liderança. Aquela liderança que vai fazer a diferença e vai agregar, inspirar e desenvolver e potencializar as pessoas no ambiente de trabalho, gerando resultados. Esse é um grande dilema, precisa ser trabalhado já. Se está gostando, já se inscreve no canal, aciona o sininho. E agora nós vamos entrar justamente naqueles pilares. O momento que você estava esperando. Passamos pelas transformações, pelos dilemas, mas e como resolver isso? De que forma é possível resolver? Todo e qualquer problema dentro de uma empresa, quando a gente fala em gestão estratégica de pessoas, nós precisamos ter 3 coisas bem alinhadas. É como se fosse uma gangorra, que há necessidade de equilibrar esse movimento, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. E para isso nós precisamos um pilar que é a gestão estratégica, os 2 pilares principais aqui. Processo e pessoas. Nós precisamos trabalhar processos e pessoas para que isso esteja em equilíbrio. Não adianta nós termos pessoas muito bem preparadas, muito bem selecionadas, inseridas nos processos,
se nós não tivermos processos bem equilibrados, processos bem desenhados, bem customizados, bem azeitados, para que tenhamos pessoas certas em processos certos. Porque de nada adianta termos bons profissionais em processos errados, burocráticos, que não ajudam, não facilitam a vida. E às vezes os processos são tão engessados e burocráticos que as coisas não andam. E o simples é mais. Então é importante a empresa trabalhar processo, olhar os processos, revisitar os processos, entender como os processos encaixam, desde o recrutamento e seleção, desde os processos de desenvolvimento, desde os processos de trabalhar as equipes, trabalhar pessoas. É importante trabalhar pessoas como um ser humano na sua essência, entender de gente, ouvir as pessoas, dar feedback, fazer a escuta ativa, realmente cuidar do bem-estar das pessoas. As novas gerações estão principalmente buscando empresas que trabalham com bem-estar. Nós vimos há pouco as transformações, os dilemas, a questão cultural, a questão da liderança tóxica, as reportagens falando sobre demissão voluntária, falando por demissão de vingança, a falta de mão de obra e escassez. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não suportam mais, elas querem estar trabalhando em empresas onde elas possam ser ouvidas, elas possam ser vistas como pessoas, como seres humanos, e não mais tratadas como um objeto ou tratadas apenas como um número. Então, é trabalhar processo e pessoas. Lideranças bem preparadas, lideranças bem estruturadas, desenvolver os líderes do século XXI para os novos desafios de um mundo em transformação. Essa é a grande missão para que você possa, dentro da tua empresa, começar a gerar gestão de capital intelectual, mantendo o conhecimento, que é o principal ativo de uma empresa dentro das empresas, com uma liderança que inspira, que engaja, com pessoas que se sentem atendidas, porque, afinal de contas, atrás de um CNPJ sempre há um CPF. Tudo que nós fazemos é de pessoas com pessoas para pessoas. E cuidar da saúde emocional e do bem-estar vai ser uma das grandes vertentes que a empresa de sucesso, se bem aplicado, vai ser cada vez mais competitiva frente aos seus concorrentes. Já clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo para que possamos enviar ainda mais longe e trabalhar e ajudar ainda mais para construir retenção de talentos.